O tribunal estava lotado. Câmeras de TV, jornalistas, advogados e curiosos de toda parte aguardavam ansiosos pelo início de mais um julgamento de grande repercussão. No centro da sala, Ike Batista, com sua postura calma e focada, se preparava para mais um capítulo de sua batalha contra o sistema, que anos antes havia tentado derrubá-lo. Mas o que ele não sabia era que este julgamento tomaria rumos inesperados e que, em questão de minutos, o cenário se transformaria em um verdadeiro espetáculo de justiça e vingança. O juiz responsável pelo caso, um homem conhecido nos bastidores por sua postura rígida e pela relação com certos interesses poderosos, já havia demonstrado sua parcialidade em outros julgamentos. Mas hoje, ele parecia decidido a ir mais longe, talvez com o objetivo de desmoralizar Ike, tentando diminuir a figura do empresário perante a opinião pública. A tensão no ar era palpável. Quando a audiência começou, o juiz sem mais nem menos disparou um insulto direto contra Ike, questionando sua moralidade e insinuando que ele estava apenas ali para aproveitar o sistema judicial para sua própria vantagem. Ike, surpreendido pela agressão, permaneceu calado por um momento, mas o olhar dele não deixou dúvidas. Ele sabia que esse embate não seria fácil. O juiz, aparentemente buscando humilhar Ike diante de todos, continuou com seus ataques verbais, chamando-o de mentiroso e de vagabundo. Mas o que ninguém esperava era que Ike Batista, normalmente conhecido por sua postura contida, decidisse dar uma resposta à altura. Com o microfone em mãos e uma calma assustadora, ele olhou diretamente para o juiz e com voz firme disse: "Você acha que me conhece? Eu sou o reflexo de um sistema que, assim como você, se vende por interesses pessoais. E hoje, será você quem será exposto." A sala ficou em um silêncio absoluto. Era como se o ar tivesse sido cortado. Ike, então, sem hesitar, apontou para o juiz e disse: "O senhor está aqui para julgar, mas seu comportamento está muito longe daquilo que se espera de um servidor público. O senhor não está aqui para servir a justiça, está aqui para proteger seus próprios interesses. Mas o senhor vai pagar por isso." O juiz, visivelmente irritado, tentou ignorar as palavras de Ike e continuou com o julgamento. Mas a tensão na sala já não podia ser controlada. Ike sabia que o momento de virada estava se aproximando e ele não estava mais disposto a deixar que a corrupção ficasse impune. Minutos depois, o que parecia ser apenas uma troca de farpas no tribunal se tornaria um momento histórico. A sala do tribunal estava tensa. O ar parecia pesado, como se todos estivessem esperando por uma reação de Ike Batista, que agora havia sido insultado publicamente pelo juiz. Ele, com a postura firme, já sabia que a situação sairia do controle muito em breve. Mas Ike não. Era de se intimidar facilmente, e isso estava mais que claro para todos na sala. O juiz, com um sorriso sarcástico, tentava se aproveitar da situação para desestabilizar Ike ainda mais, mas o empresário não estava ali para ser jogado contra a parede. "O senhor pode me chamar de tudo o que quiser, mas saiba que seus insultos não me atingem. Pelo contrário, eles só expõem ainda mais a sua fraqueza e a sua falta de caráter." Ike respondeu de forma tranquila, mas cheia de autoridade. A plateia observava atenta, alguns parecendo surpresos com a frieza de Ike, outros mais inquietos, como se estivessem aguardando o próximo movimento. O juiz, irritado pela resposta, tentou aumentar a pressão. "Você está aqui para ser julgado, não para dar lições de moral, senhor Batista", disse ele em um tom desdenhoso. Foi nesse momento que Ike, com a voz ainda mais firme e sem perder a calma, respondeu: "Eu sei muito bem o que é ser julgado, mas eu também sei o que é ser vítima de um sistema podre onde juízes como o senhor tentam brincar com a vida dos outros para proteger os próprios interesses. E é exatamente isso que vai ser exposto aqui hoje." A tensão na sala aumentou drasticamente. Os murmúrios começaram a crescer e a plateia parecia se dividir entre os que apoiavam Ike e os que temiam a virada que estava prestes a acontecer. O juiz, tentando retomar o controle, olhou para os guardas na sala, mas não teve tempo de agir. Em um movimento inesperado, a polícia entrou pela porta lateral e com rapidez algemou o juiz, que foi levado à força até a saída do tribunal. O silêncio foi absoluto.
Vocês acham que sou só um empresário falido? Não, eu sou um homem que se recusa a ser silenciado por um sistema que está podre por dentro. Ike gritou, com a voz ecoando em cada canto do tribunal. O Senhor não será mais um juiz, e não será mais o Senhor quem decidirá o destino de pessoas honestas, e a justiça que sempre foi prometida a todos nós agora vai ser cumprida. A plateia explodiu em aplausos. Alguns estavam em choque com a cena, outros estavam em êxtase, vendo finalmente o sistema sendo desafiado. Mas a provocação de Ike não parou por aí. Ele se virou para a câmera de um dos jornalistas presentes e, com um olhar direto, disse: "Tem um livro que todo mundo está comentando. O nome dele é Manual do Patriota Cristão. Dizem que ele revela segredos obscuros sobre a esquerda, o Lula e até sobre as grandes mídias. Você acredita mesmo nessas coisas? Ou será que isso é apenas mais uma teoria da conspiração da direita?" A plateia aplaudiu com empolgação. Com sorrisos maldosos, estavam ansiosos para saber como Ike sairia dessa. Mas ele não hesitou. Esse livro está incomodando justamente porque ele mostra aquilo que todos tentam esconder. Ele escancara como a esquerda controla o que as pessoas podem ou não dizer, revela como a grande mídia manipula as notícias e até como tentam afastar a fé cristã das casas dos brasileiros. Esse manual não é apenas um livro de opinião, é um material completo feito por especialistas sobre a realidade que estamos vivendo no Brasil. Todos na plateia ficaram paralisados. Será que aquilo era verdade? Mas Ike não deixou que o momento passasse em silêncio. Saiu uma notícia recentemente que a esquerda está tentando censurar esse manual. É verdade isso, ele continuou. A plateia aplaudiu mais uma vez e os aplausos ecoaram pela sala. Mas todos ouviram em resposta às palavras implacáveis de Ike. Totalmente verdade. E por que será que eles estão com tanto medo dessas informações serem divulgadas? Não é mesmo? Se eles estão com medo, é porque é verdade. Eles têm que entender que não adianta tentar censurar. As pessoas estão cansadas de não serem respeitadas, de serem manipuladas pela mídia e da corrupção que está afundando esse país. E é por isso que o povo está acordando. Muitos canais no YouTube têm feito um ótimo trabalho de tornar esse livro acessível, colocando no primeiro comentário fixado de cada vídeo para que as pessoas consigam baixá-lo antes que seja censurado. Portanto, se você vir um canal no YouTube que esteja disponibilizando esse material, procure o link no primeiro comentário fixado e baixe o seu exemplar antes que seja tarde. O clima no tribunal estava cada vez mais tenso. O juiz, agora algemado e sendo escoltado para fora da sala, não podia acreditar no que estava acontecendo. A humilhação foi pública e irreparável. Ike Batista, que parecia ser a vítima de um sistema corrupto, agora estava de pé, com um controle total sobre a situação. A plateia atônita ainda processava o que acabara de acontecer. Muitos não sabiam se estavam vendo um julgamento real ou uma cena digna de um filme de ação. Ike, com sua postura imponente e calma, olhou para os jornalistas presentes e se virou para os advogados que estavam em silêncio, tentando entender o que fazer. Mas ele sabia o que estava fazendo e não podia parar agora. "Este não é apenas um julgamento para mim", Ike declarou com firmeza. "Isso é um reflexo do que está acontecendo no Brasil inteiro. Um sistema corrompido, onde os poderosos se protegem e os fracos são esmagados. Mas não mais. Hoje todos vocês testemunharam a queda de um juiz corrupto, um homem que se deixou corromper por aqueles que não se importam com a justiça, apenas com o lucro. A verdadeira justiça está em nossas mãos no povo, e é isso que vamos continuar lutando por aqui." A plateia estava dividida entre os que ainda estavam surpresos e os que finalmente estavam aplaudindo Ike. Mas havia algo mais no ar, algo que indicava que a luta de Ike estava apenas começando. Esse não seria apenas mais um julgamento em sua longa batalha legal. Ele estava agora liderando um movimento contra a corrupção em todas as esferas da sociedade. A tensão na sala aumentou. Os policiais que acompanhavam o juiz algemado começaram a sair do tribunal, e logo o local foi tomado por uma sensação de desconforto e incerteza. Alguns advogados estavam agitados questionando o que aconteceria a seguir.
o que Ike faria. Ele havia vencido, mas agora o sistema inteiro estava sendo desafiado. A pergunta que todos se faziam era até onde Ike iria para mostrar a verdade. Eu não estou fazendo isso por mim. Ike continuou com um olhar penetrante. Eu estou fazendo isso por todos os brasileiros que foram enganados, humilhados, que viram seus direitos violados por um sistema que se autodenomina justiça. Esse juiz não é apenas um erro. Ele é um reflexo de uma estrutura podre que tem corrompido o país de dentro para fora. E nós estamos começando a colocar tudo isso à vista. Essa é apenas a ponta do iceberg. Ele se virou para os advogados e para o público presente, sua voz reverberando em cada canto da sala. O que aconteceu aqui não é uma exceção, não é uma história isolada. Cada um de nós, em algum momento, já foi vítima desse sistema, seja nas instituições bancárias, na política ou na própria justiça. E o que nós vamos fazer agora é exigir que a justiça seja verdadeira, seja transparente, e que aqueles que se vendem para o poder sejam punidos. Nesse momento, alguns membros da plateia se levantaram, aplaudindo de pé, enquanto outros permaneciam em silêncio, como se ainda não acreditassem no que estavam presenciando. Ike havia se tornado mais do que um empresário em apuros. Ele se tornara um líder de um movimento, um símbolo de resistência contra a corrupção sistêmica. E não seria fácil para os poderosos ignorá-lo dessa vez. O advogado de Ike, que até então permanecera em silêncio, levantou-se e olhou para o empresário com um sorriso discreto. Ike, o senhor realmente tem o dom de virar qualquer situação. A seu favor. Agora a questão é o que vai acontecer com esse juiz. Ike olhou para ele e respondeu com calma. Esse juiz não será o único. O que aconteceu hoje é apenas o começo. Vamos seguir em frente e expor todos os que se corrompem. Eles têm muito a temer agora. Nos dias seguintes, o impacto do que aconteceu no tribunal reverberou por todo o país. O vídeo da algema do juiz foi transmitido em todos os canais de notícias, tornando-se um dos assuntos mais comentados. As redes sociais foram inundadas com comentários memes, postagens de apoio e críticas furiosas. O Brasil estava dividido, mas uma coisa era certa. Ike Batista não seria mais visto da mesma forma. Ele havia deixado de ser o empresário falido para se tornar um ícone de resistência contra a corrupção. A mídia tradicional, como era de se esperar, tentou abafar a repercussão, sugerindo que o episódio no tribunal tinha sido um erro isolado e que Ike estava apenas tentando manipular a opinião pública. Mas essas tentativas foram fúteis diante da reação crescente nas ruas e nas redes. As pessoas não estavam mais dispostas a acreditar nas versões oficiais. Os cidadãos estavam começando a questionar tudo o que ouviam e Ike estava sendo visto como um herói por muitos, alguém que ousava desafiar o sistema que os oprimia. Em uma entrevista ao vivo em um programa de debates, um jornalista perguntou a Ike sobre os próximos passos após o ocorrido. Ike, o que o senhor espera conquistar agora que venceu o juiz e expôs a corrupção do sistema judicial? O que está por vir? Ike, com a mesma calma e confiança de sempre, respondeu: o que vimos aqui foi apenas um reflexo do que está acontecendo no Brasil. O sistema está corrompido, e quem se coloca contra ele paga o preço. O juiz que foi preso não é um caso isolado. Todos os dias, vemos juízes políticos, empresários, se vendendo por interesses pessoais. E nós, como sociedade, não podemos mais ficar calados. A justiça foi feita hoje, mas ela vai ser feita todos os dias e em todos os cantos deste país. O povo brasileiro está acordando e exigindo o que é seu por direito. A plateia que assistia ao programa estava em êxtase. Os aplausos eram fortes e a energia na sala era palpável. Ike não estava apenas respondendo a uma pergunta, ele estava falando com o Brasil inteiro. Ele estava no comando da narrativa e sua resposta tocou a alma de muitos que sentiam que a injustiça os havia assolado por muito tempo. Enquanto isso, as ruas começaram a se agitar. Grupos organizados começaram a se reunir para discutir o que Ike havia iniciado. O que antes parecia um evento isolado no tribunal se transformou em um movimento político e social de grandes proporções. As hashtags Justiça para Todos e Ike Batalha contra o Sistema
começaram a dominar as redes sociais com milhares de brasileiros se unindo à causa. O medo que as elites tinham de Ike estava se transformando em uma força poderosa. Em diversas cidades, manifestantes se reuniram em frente a tribunais e prédios do governo, exigindo uma mudança no sistema judicial e financeiro. O Brasil estava em um ponto de inflexão, e o que antes parecia ser apenas uma luta pessoal de Ike Batista, agora representava algo muito maior. Uma luta pela transparência, pela justiça e pelo fim da corrupção que se alastrava em todos os níveis da sociedade. Mas não eram apenas as ruas que estavam reagindo. Até mesmo figuras públicas começaram a se posicionar. Alguns políticos tentaram se distanciar do ocorrido, enquanto outros começaram a se alinhar com a figura de Ike, reconhecendo que ele havia tocado em um ponto sensível do país. A classe política, mais uma vez, estava se dividindo com muitos, vendo Ike como um herói e outros como um inimigo. A grande mídia tentava descreditar Ike, sugerindo que ele estava apenas em busca de notoriedade, mas o apoio nas redes sociais e nas manifestações nas ruas estava claro. O povo estava se levantando, e Ike Batista havia se tornado, sem querer, um símbolo de resistência contra um sistema falido. Ike, percebendo que o que começou no tribunal estava se transformando em algo maior, não recuou. Ele continuou sua jornada agora com um objetivo claro: expor a corrupção do sistema financeiro, judicial e político do Brasil. A história que começou com um insulto no tribunal agora se desenrolava como uma revolução, e a luta estava apenas começando. A crescente onda de apoio a Ike Batista começou a se espalhar por toda parte. O Brasil, polarizado, como nunca viu a virada que o empresário estava provocando no sistema, como um reflexo de sua própria insatisfação. As ruas estavam tomadas por manifestações, e o clamor popular por justiça parecia estar mais forte do que nunca. Ao contrário do que muitos esperavam, o movimento de Ike não estava se limitando a uma simples vitória sobre o juiz corrupto. Ele estava se tornando o líder de uma verdadeira revolução social, uma chamada para uma mudança radical na forma como as instituições governamentais e judiciais operavam. O nome de Ike agora era constantemente mencionado em conversas sobre corrupção ética e justiça. Não era mais o empresário falido que as pessoas lembravam, mas o homem que teve coragem de desafiar as bases de um sistema podre e foi recompensado com a verdade. Seu nome estava nos jornais, nas rádios, nas redes sociais, e ele sabia que havia se tornado, de alguma forma, o símbolo de uma nova luta. Mas o que fazer com esse poder recém-adquirido? Ike, como um bom estrategista, começou a planejar os próximos passos. Isso não é apenas sobre justiça. Para mim, é sobre justiça para o povo. Eles tentaram me destruir, mas ao invés disso, mostraram ao mundo que o sistema é falho. Agora o mundo está vendo e a mudança já começou, disse Ike em uma entrevista. Sua voz estava carregada de determinação e não havia mais espaço para retroceder. Com o apoio de grupos de advogados, jornalistas investigativos e até alguns políticos, Ike começou a articular uma série de ações legais para reverter a corrupção no sistema judicial. Ele começou a unir forças com outros que, como ele, estavam fartos de ver a justiça sendo manipulada por interesses privados. Um movimento estava sendo formado, um movimento que não era mais apenas sobre sua própria batalha legal, mas sobre reescrever as regras do país. Enquanto isso, a mídia alternativa, que havia crescido exponencialmente nas últimas semanas, tomou a frente e começou a revelar mais detalhes sobre a corrupção nos tribunais. Sites de notícias independentes começaram a publicar investigações sobre juízes e advogados ligados a esquemas de corrupção, e o movimento de Ike ganhou ainda mais força. As palavras dele estavam sendo traduzidas para todos os cantos do Brasil, com a mensagem clara de que a mudança seria coletiva. A pressão sobre os poderes judiciais e executivos estava crescendo. Alguns juízes, ao perceberem o que estava acontecendo, tentaram se distanciar da situação. Mas a mancha da corrupção estava impregnada nas instituições e ninguém mais poderia fingir que não estava vendo. As manifestações nas ruas não paravam de crescer, com pessoas de todas as classes sociais exigindo mais transparência e mais respeito às leis. Mas o que mais chamava a atenção
eram as palavras de Ike. O sistema foi feito para beneficiar poucos enquanto esmagam os muitos. Mas esse jogo acabou. As pessoas estão percebendo o que está acontecendo e elas não vão mais se calar. Não é só uma luta minha, é uma luta de todos nós. Ike sabia que a batalha estava longe de ser vencida. Ele não estava apenas lidando com um juiz corrupto. Ele estava desafiando um sistema que foi construído para se proteger e proteger os interesses de uma elite. Mas ele também sabia que o momento estava a seu favor. O Brasil estava em um ponto de inflexão e as palavras e ações dele estavam impulsionando o país para um novo caminho. Enquanto Ike continuava a planejar suas próximas ações, o Brasil seguia seu curso de transformação. A cada passo, a resistência contra o sistema ganhava mais adeptos, e a verdade sobre a corrupção finalmente começava a ser exposta de maneira irrefutável. O que começou como uma batalha judicial, um simples confronto entre um empresário e um juiz corrupto, agora se transformava em um movimento de alcance nacional. Eike Batista, aquele que foi falido e alvo da mídia, se tornou o líder de uma revolução silenciosa contra o sistema que há tanto tempo mantinha o Brasil sob controle. O movimento por justiça que Ike iniciou não foi apenas um reflexo de sua luta pessoal, mas um grito coletivo por mudança. O Brasil estava cansado de ver a corrupção dominar as instituições. O país finalmente estava começando a acordar para a necessidade de transformar as estruturas que até então foram usadas para controlar e enganar o povo. As ruas e as redes sociais estavam mais vivas do que nunca. O povo estava unido e a força da verdade estava se espalhando como um fogo incontrolável. Ike agora mais do que nunca sabia que o caminho estava apenas começando, mas também sabia que a vitória final estava ao alcance. Ele concluiu em seu último discurso público: "Não estamos aqui apenas para vencer uma batalha. Estamos aqui para reescrever as regras do nosso país. O que vimos hoje não é apenas a queda de um juiz corrupto, é o começo de uma transformação que vai mudar o Brasil para sempre. A luta por justiça está apenas começando e eu não vou parar até ver esse país livre da corrupção. O Brasil merece mais." O futuro era incerto, mas uma coisa estava clara: a luta de Ike Batista pela justiça e pela verdade havia começado, e o Brasil nunca mais seria o mesmo. E aí, pessoal, o que acharam dessa reviravolta inacreditável no tribunal? Ike Batista realmente deu um golpe de mestre, não apenas derrotando um juiz corrupto, mas também desencadeando uma verdadeira luta pela justiça no Brasil. A forma como ele enfrentou o sistema foi uma demonstração de coragem e, sem dúvida, mudou a forma como vemos a justiça no país. O povo está se levantando e a mudança está no ar. Agora queremos saber de você. O que pensa sobre tudo o que aconteceu? Será que estamos presenciando o início de uma grande transformação no Brasil? Ou será que o sistema ainda tem forças para resistir a essa revolução? Comente abaixo e compartilhe sua opinião. Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. A luta por justiça está só começando e a gente vai continuar acompanhando tudo. Nos vemos no próximo vídeo.